Oi, gente, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? O pessoal tá me ouvindo aí legal? Só quero um feedback do áudio. Sim, aqui para mim tá ótimo. O pessoal tá bom? A doutora Aline, o meu áudio da doutora. Deixa eu abaixar um pouquinho o meu que tá muito alto. E, Acho que é tudo sim, certo. manda um ok para nós. Tá tudo ok. Tudo bom, doutora Aline? Tudo bem, doutora Mônica? É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite, é uma honra. Obrigada, eu que agradeço o seu aceite também. Peço desculpas por a gente entrar uns minutinhos atrasados. Eu tive um probleminha aqui na minha conexão. Doutora Gilmara, muito bem-vindos. Bom, pessoal, já chegamos, estamos já com 21 colegas na sala. Bom, vamos começar, né, a apresentar a doutora Aline, porque o Instagram também tem o tempo, ele vai correndo, né, e a gente fica sem, contando tempo contra nós. Bom, pessoal, hoje, como eu disse a vocês, estamos dando início a uma semana de lives voltadas, direcionadas para o público concurseiro, para os alunos, de modo geral, que se preparam para as provas da Polícia Civil e para outros concursos também, mas o nosso grande foco acaba sendo a Polícia Civil. E para começar essa semana, né, a abertura das nossas lives, eu convidei a doutora Aline Lima. A doutora Aline, ela é delegada de polícia aprovada no último concurso, esse concurso que eles estão fazendo, o curso de formação na academia, né, doutora Aline? Isso. A doutora Aline tem uma vasta experiência, que eu vou até colar aqui. Olha só, ela já foi ex-assistente judiciária do TJ, ex-executiva pública da PGE de São Paulo, ex-escrevente judiciária do TJ de Goiás. Ela é professora de legislação penal, especial e processo penal, e ela é formada em coaching e mentoria de estudos pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV. E por essa razão, com esse gabarito todo, eu convidei a doutora Aline para bater um papo com a gente sobre preparação para concurso, sobre estudo, e a gente falar um pouquinho desse dia a dia que é tão angustiante para os concurseiros, né, doutora Aline? Exato, Mônica. Agradeço aí os elogios. E também aproveitar para te apresentar aí para o pessoal que não conhece, a doutora Mônica Gamboa, delegada de polícia aqui em São Paulo já, acho que desde 2007, né, Mônica? Isso. Desde Sou de 2007. em 2006. Isso, professora de criminologia, tanto de cursinho como da própria Cadepol, né, Mônica? Sim. Foi minha professora de criminologia no Damásio muito tempo atrás. Verdade. E é isso. A doutora Aline, nas nossas conversas, ela falou que tinha sido aluna, né, na época do Damásio e também na preparação para a prova oral, né, Aline? Na época, a gente estava fazendo o É o simulado de prova simulado, oral, isso, né, o simulado. simulado de prova oral. E ela contou algumas conversas que nós tivemos, eu fiquei super feliz, porque não tem gratidão maior do que a gente perceber o crescimento dos nossos alunos, né? Então, eu fico extremamente lisonjeada de ter ao meu entorno como amigas hoje em dia, não só colega de profissão, mas como amiga, pessoas como a doutora Aline, a doutora Gilmara também está falando, que eu fui professora e hoje é uma grande amiga que eu tenho. Então, é muito bacana nós acompanharmos, né, essa evolução dos colegas, das colegas e do enriquecimento da nossa instituição, né? Com certeza. Bom, pessoal, vamos começar, porque hoje quem é a nossa estrela é a doutora Aline, né, que vai falar um pouquinho com a gente sobre preparação para estudos. Doutora Aline, eu gostaria que você começasse trazendo aqui para a gente como foi a sua preparação, que eu acho que é bem interessante saber essa história, e em que momento a especialização em mentoria e coaching surgiu na sua vida. Então, Mônica, vamos lá. Vou tentar falar rapidinho aqui.
Eu me formei em 2008 e já em 2008 fiz o meu primeiro concurso para delegado em São Paulo e não obtive aprovação, porque, enfim, eu estava muito crua, não tinha ainda efetivamente iniciado os estudos. A partir daí eu fui fazer cursinho, fui formar minha bagagem. E em 2011, que foi o segundo concurso que eu fiz de delegado em São Paulo, eu avancei por todas as etapas e fui reprovada na prova oral. Então, aí isso foi um baque para mim, essa reprovação. Eu fiquei bem mal. E na época eu não sei se eu não busquei o suporte necessário, mas eu acabei parando de estudar. Fiquei um tempo sem estudar. E eu retomei meus estudos somente em dezembro de 2015, que foi quando eu voltei a estudar. E aí voltei firme nos estudos, procurei um apoio psicológico, fiz terapia, que me ajudou muito. E aí, a partir daí, eu engrenei nos estudos e consegui a aprovação no concurso no DP1 de 2017, né? A primeira fase foi em 2018, o resultado final foi ano passado, em 2019, e a nossa posse esse ano, em 2020. Então, assim, é o que eu sempre falo, se eu for parar para pensar, então a minha primeira prova de delegado e a última foram 10 anos, né? Eu fiz a primeira prova em 2008 e a minha última primeira fase eu fiz em 2018. Então, isso me deu uma bagagem, né? Foram muitos anos estudando, apesar de eu ter tido aí uma pausa de quase 4 anos, mas isso me deu uma certa bagagem e depois que veio a aprovação, eu falei, não, eu quero ajudar os concurseiros, eu quero estudar uma forma de... O concurseiro, ele normalmente se sente perdido, se sente inseguro, ele nunca acha que o que ele está fazendo está certo, então eu queria arrumar um jeito de ajudar mesmo o concurseiro a trilhar esse caminho que não é fácil. Então, por isso eu fui atrás da especialização. Meu foco sempre foi mentoria, mas a especialização foi nos dois, coaching e mentoria. E assim, infelizmente a gente tem visto no mercado uma proliferação de coaches, né? Então as pessoas acham que existem atalhos, que vai existir um guru que vai te dar a aprovação. Métodos infalíveis, né, doutora? Isso, os métodos infalíveis, que na verdade não existem. Não existem atalhos, né? Existe trabalho duro, existe muito esforço, muita persistência, e você pode ter alguém para te auxiliar no processo, mas você não vai ter alguém para fazer isso por você, e você também não vai ter alguém que vai necessariamente te dar um atalho, né? Não existem atalhos. O estudo, ele necessita de uma base sólida de formação, e a partir daí que você vai começar a ter resultados. Então, hoje em dia, muitas pessoas se lançam no mercado e falam, eu sou coach disso, coach daquilo, mas as pessoas às vezes nem param para pensar o que realmente é um coaching, o que realmente é um mentor. Então, por isso que eu realmente busquei me especializar para poder trazer de forma honesta e verdadeira e transparente para as pessoas o meu trabalho. Sim. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com isso, né? Justamente por esses anos todos trabalhando com esse público, esse alunado de concurso, né? Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou uma professora de cursinho preparatório, né? Por quê? Porque é uma didática de ensino diferenciada. Um professor de cursinho, ele é diferente de um professor de graduação, ele é diferente de um professor de pós-graduação. Eu já tive a vivência com graduação. Confesso que eu não me enquadrei. Eu sempre gostei de ser professora, mas a minha grande paixão, e não é segredo para ninguém, é ser professora de cursinho e da Cadepol. Era um sonho que eu tinha. Desde que eu entrei no concurso, eu já tinha como foco prestar concurso para professora da Academia de Polícia, que também muito me honra. Eu passei no concurso de 2014 como professora da Cadepol, na cadeira de criminologia. Esperei por 14 anos abrir um concurso, fazia 14 anos que não abria concurso para professor da academia. E quando abriu, eu falei, 5 vagas apenas. Eu falei, uma é minha, tem 4 vagas, porque uma vai ser minha. Me dediquei demais. E nessa trajetória toda, hoje em dia eu dou aula na pós-graduação da Cadepol e dou aula também nos cursos de formação, curso complementar, no CER, né? Enfim. E eu vejo que em cada um desses ambientes, a didática de ensino, ela tem que ser adaptada.
né? Porque o nosso público, ele não é o mesmo. Eles são momentos diferentes, né? E assim, você disse, Aline, uma coisa que a gente tinha conversado bastante sobre o fato de várias pessoas hoje em dia, de uns anos para cá, se apresentarem como mentores de estudo, até aí ok, porque uma mentoria você pode oferecer sem problemas. Agora, coaching de estudo, muita gente se apresenta, eu sou coach, eu sou coach. E isso meio que banalizou, né? E eu tomo esse cuidado porque tem toda a diferença entre você estudar para algo, né? E você ser um mero, como posso dizer, um executor daquele seu trabalho, né? Que é o que eu falo, o que eu ensino, o que eu passo para os alunos é o que eu usei para mim, mas não quer dizer que o meu método de estudo ele seja universal, né? E não existe a fórmula infalível, né? Eu sempre falo para os alunos, principalmente do preparatório, que a gente tem que ter duas bases: a disciplina no estudo, né? A perseverança, porque eu acredito muito que é o sonho que nos motiva. Eu sempre tive o sonho de ser delegada de polícia. Eu larguei uma faculdade de medicina veterinária para fazer direito para ser delegada, né? Então, eu já entrei no direito com foco de ser delegada. Isso tudo ajuda muito, porque você não dispersa, e eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre prestar para uma única carreira ou para várias, se tem diferença ou não. Para mim, eu via muito que tinha. A minha mãe tinha o sonho que eu fosse juíza. E ela falava, não, você tem que pensar magistratura. E eu falava, não, mãe, em absoluto, eu quero delegada. E eu só fazia prova para delegada, do país inteiro, eu fazia todas as provas, viajei para alguns lugares, mas eu não perdi o foco. E eu queria saber, você, como uma especialista, uma coach formada por uma grande fundação, uma das melhores que a gente tem no país, referência, você me dissesse o quanto você acha que atrapalha a gente ser um concurseiro clínica geral ou ser um concurseiro focado naquela carreira que a gente tem como sonho, projeto de vida, né? Eu nunca pensei em salário, em estrutura. Essas reivindicações que a gente faz hoje, ela veio depois que eu passei. Mas o meu sonho era ser delegado de polícia e, né, não larguei disso. Mônica, nisso a gente se identifica muito. Meu sonho também sempre foi ser delegada. Eu também sempre fiz só concursos de delegado. Porém, aí no meu caminho, eu fiz alguns concursos meio, porque eu precisava de ter a estrutura financeira necessária que me desse a oportunidade de estudar, de comprar livros, de pagar inscrição, de viajar para fazer prova. Então, essa questão de carreira meio e carreira fim, eu sempre falo que ela depende muito da realidade de cada um. Primeiro, tem um objetivo, é ser delegado, é ser juiz, tem a sua carreira foco. Segundo, você pode só prestar para delegado, você tem agora a subsistência necessária para seguir o seu foco, ou você precisa de uma carreira meio antes? Seja para te dar a prática para poder ser comprovada lá no concurso, seja para te dar o subsídio financeiro, a estrutura. Então, o que às vezes acaba acontecendo, principalmente em concurso policial? A pessoa às vezes presta para escrivão, investigador, para depois fazer a prova de delegado. E isso muitas vezes leva em conta a questão da prática, né? Que, igual em São Paulo pede os 2 anos de prática jurídica ou prática policial. E também, às vezes, a questão, às vezes, a pessoa não é formada em direito, então ela vai prestar ainda uma carreira de escrivão ou investigador e depois vai iniciar a faculdade de direito para fazer o concurso de delegado. Então, assim, são realidades distintas, né? E é o que eu sempre procuro falar, cada um tem a sua realidade. Tem o seu foco. Ô, doutora, só um minutinho, o pessoal está escrevendo. Meu O áudio que tá está ruim? acontecendo com o áudio? Está dando retorno? Ô, Aline, vê se você tirando o fone melhora. Melhorou? Só está dando retorno. Vamos ver se agora voltou. Como que tá agora? Melhorou, pessoal? Melhorou? Pode ficar sem fone? Melhorou. Melhorou, tá dando retorno. Melhorou. Melhorou? Então vamos. Desculpa, Imagina, vamos lá. Não, o pessoal tem que falar mesmo. Normalmente fica Sim. melhor com fone. Acontece. Então, assim, eu sempre falo, por exemplo, que antes de eu saber que eu queria ser delegada, eu descobri o que eu não queria fazer.
Então, eu descobri que eu não queria advogar, que eu não queria trabalhar na área civil, que eu não queria trabalhar na iniciativa privada. E foi vendo o que eu não queria fazer que eu descobri o que eu queria fazer. Então, eu acho muito importante, quem está entrando agora nesse mundo do concurso, antes de... Só aumentar aqui. Antes de... se você não consegue ainda falar, eu quero ser isso, procure ver o que você não quer ser. Que talvez esse seja um primeiro caminho. Sim. Então, eu tenho... Melhorou, pessoal? Tá bom o áudio, o volume? Tá bom? Tá baixo? O meu também tá baixo ou tá bom? Está baixo o áudio da doutora. Tá, ela dá uma aumentadinha enquanto eu vou falando aqui. Bom. Então, isso eu acho que é muito importante. Você falou de 2 pontos, perdão, muito importantes. Primeiro, a realidade de cada um, né? De fato, chega um momento, eu acho assim, é minha opinião, né? E gostaria de compartilhar isso com o pessoal, porque eu reparo muito isso nos alunos e acredito que você também. Ao longo quando o aluno começa um curso preparatório, ele decide prestar o concurso, ele vai muito naquela emoção, né? Ah, do ser policial, disso, daquilo. E quando ele vê que ele começa a estudar e na sala tem outros alunos em outro ritmo de estudo, alguns até já há mais tempo estudando, mais bem preparados e tal, né? E ele precisa trabalhar e tal, que foi a minha realidade. Quando eu comecei a fazer o cursinho, eu estava no 5º ano da faculdade. Eu era bolsista, né? Eu fazia faculdade com ajuda de bolsa, não integral, mas eu fazia um trabalho voluntário no escritório de assistência jurídica da universidade, de modo que eu tinha um desconto, né? E aí comecei a fazer cursinho. No cursinho também, chegou uma hora que eu falei, não dá para pagar as 2 coisas, então eu fazia pequenos trabalhos, eu vendia uva coberta com chocolate. Tem vários diretores da Polícia Civil que compravam chocolate de mim, porque eu levava para o cursinho, eu fazia ovo de Páscoa, bombons, trufas, enfim. E eu tinha isso de recurso, né, para poder ajudar no meu estudo. E chegou uma hora que eu falei, não dá mais, eu preciso só estudar. Eu também nunca tive a pretensão de advogar, mas por ter a carteira da OAB, eu fiz alguns pequenos casos criminais, porque a seara da advocacia criminal ela é bastante rentosa, é um dinheiro que entra rapidamente, você tem um retorno rápido do pagamento, e você pode cobrar um valor aí, né? Na época ali, você fazia uma liberdade provisória, algo do gênero, era na casa de R$ 5.000, e eu usava aquele dinheiro, eu lembro que eu fiz um caso no Guarujá, para defender um rapaz que foi pego com porte de entorpecente, e esse dinheiro, na época, eu cobrei R$ 7.000 para fazer todo o processo, né, na parte de acompanhar na delegacia, parte judicial, enfim. E esse dinheiro foi foi o meu caixa durante algum tempo para poder estudar, porque eu tinha que me dedicar só ao estudo. E no cursinho eu fazia também trabalhos de anotadora de aula, monitoria, para poder ter um pouco de desconto ou bolsa, enfim, né? E a realidade é justamente essa. Tem pessoas que é pai de família, mãe de família, tem filhos, e não dá para a pessoa só se dedicar, né? E nem por isso ela tem que abrir mão desse sonho. É uma questão de adaptação. E óbvio, né? Cada um dentro do seu limite, começar o estudo. E aí focar. Que é o que você também está dizendo, que isso, a impressão que eu tenho é que a gente otimiza o estudo, né? Eu também não passei na primeira vez. O primeiro concurso que eu prestei foi o concurso de 2003, e eu reprovei na segunda fase, eu cheguei até a segunda fase e reprovei. Eu não tinha a menor condições de fazer uma prova oral. E o próximo concurso, quando eu prestei, foi em 2006, que eu fui aprovada, e aí eu fiquei praticamente 4 anos estudando e eu já estava, assim, muito bem preparada. Fez toda a diferença essa reprovação e essa preparação de 4 anos, né? Agora, você, como uma consultora, uma coaching de estudos, o que as pessoas costumam mais trazer de problema? Qual a principal dificuldade, fora a questão financeira, que os alunos apresentam?
Mônica, ano passado, início desse ano, eu fiz uma pesquisa, tanto no Instagram como em grupos de WhatsApp e tal, sobre quais as maiores dificuldades do concurseiro. Tá? Eu consegui traçar aí o top 3 de dificuldades, tá? O primeiro, que todo mundo mais reclama, dificuldade de organização. E aí entra, estudar uma matéria por dia ou duas, estudar por videoaula, por doutrina, por sinopse, enfim. Então, em primeiro lugar, organização. Segundo lugar, memorização, retenção do conteúdo. A pessoa acha que estuda e não absorve o conteúdo. Ela tem a sensação de que não está absorvendo o conteúdo. E, em terceiro lugar, a maior dificuldade relatada, leitura da lei seca. Leitura da lei seca é maçante, é chato, mas é muito importante. E a maioria das pessoas fala que não consegue fazer, que não acha uma técnica que funcione. Então, assim, a partir disso, eu passei a montar a minha mentoria. Eu fiz essa pesquisa de campo justamente para poder montar a minha mentoria. E então eu fui ver esses problemas de perto e falar, não, o que a gente pode fazer para a realidade de cada um para melhorar essas dificuldades. A questão de organização também entra muito em questão de tempo. Eu sempre tento falar o seguinte, às vezes quem tem muito tempo fica seguro de que tem tempo demais para estudar e às vezes não aproveita tanto assim o seu tempo de estudo. E às vezes quem tem menos tempo consegue aproveitar mais esse pouco tempo que tem. Mônica, eu vou tentar voltar para o fone aqui, só porque o pessoal está falando que o áudio está baixo. Tá bom. O pessoal está falando que está baixo, sim, gente. Mas você disse algo muito importante, é justamente isso mesmo. Eu percebo que a questão do tempo, né, não quer dizer que a pessoa tendo muito tempo, a qualidade de estudo dela é melhor. É uma questão de organização. Eu sempre levei vantagem com isso, e isso eu falo para os alunos procurarem se organizar, porque é de mim, eu sou uma pessoa muito organizada, né? E isso me ajudou. E eu vejo que os alunos que têm essa qualidade da organização acaba alavancando mais fácil, né? Porque tem que ter, eu concordo com você plenamente, principalmente para a primeira fase, a leitura da lei seca é imprescindível, porque é a lei seca que cai na prova, não é doutrina, não é posicionamento, é lei seca, então tem que estudar. Mas então vamos lá, repita para a gente os 3 principais pontos. Organização, retenção do conteúdo e leitura da lei seca. São as 3 principais dificuldades relatadas pelos concurseiros, né? O top 3, né? E dentro de organização, essa dificuldade de tempo, de quantas matérias estudar por dia, de divisão de conteúdo, se é videoaula, doutrina. Você tem uma opinião formada em base estatística, até ou da sua experiência, vivência, se tem relação mesmo, é melhor esgotar uma matéria para começar outra, é melhor estudar matérias diversificadas ao longo da semana, ou seja, cada dia uma disciplina. Qual é a melhor fórmula ou não há? Então, Mônica, eu trabalho principalmente, o que eu falo é autoconhecimento. O concurseiro tem que achar o que funciona para ele. Não existe o que funcione para todo mundo, não existe uma fórmula geral. Eu, particularmente, eu estudava uma matéria por dia, todos os dias. Né? Cada dia uma matéria diferente, mas só uma matéria por dia. Tem pessoas que estudam 2 matérias por dia. Eu já vi gente que estuda 4 matérias por dia. Tudo depende da organização, do gerenciamento do tempo e do que funciona para você. Tem gente que prefere estudar uma matéria só, que acha que vai assimilar melhor. Tem gente que acha melhor estudar 2 matérias por dia. Então, assim, estudar para concurso, eu bato muito nessa tecla. Pressupõe autoconhecimento. Você tem que achar o que é melhor para você. Você tem que se livrar de algumas crenças que são limitantes. E a partir desse autoconhecimento que tudo começa a fluir. Eu vou dar um exemplo rápido, meu mesmo. Eu sempre tive muita dificuldade de acordar cedo. E eu me culpava muito, porque eu falava, gente, se eu não acordar cedo para estudar, eu nunca vou passar e não vai dar certo. Só que, a partir do momento que eu entendi que eu trabalhava das 11 da manhã às 7 da noite, era o meu horário de trabalho.
E eu trabalhava numa cidade vizinha minha, eu pegava estrada, era 20 quilômetros. Então eu gastava aí uma meia hora, 40 minutos na estrada. Então, até eu sair do trabalho às 7 da noite, chegar em casa, tomar um banho, comer, dar um mínimo de atenção para o meu marido. Eu sentava para estudar, já era 9 da noite ou mais. Eu estudava até 2 da manhã. E no outro dia, eu não me cobrava de acordar cedo. Eu parei de me cobrar de acordar cedo. Porque eu tinha feito o meu melhor na noite, na madrugada. Então, eu não me obriguei mais a tentar acordar às 7 da manhã, 6 da manhã. Então, a partir do momento que eu entendi que isso funcionava para mim, meu estudo fluiu. Então, eu sempre bato nessa tecla do autoconhecimento. E eu acho que também é importante a gente reconhecer e nos parabenizar, nós a nós mesmos, por todas as conquistas, Sim, né? sim. A gente fica muito na cobrança, a gente se cobra demais durante a fase de preparação para um concurso. Eu, assim, na minha vida, essa foi a minha experiência e eu vejo muito isso nos alunos, é muito recorrente esse tipo de relato, de que depois do período de preparação, a minha vida mudou, eu mudei meus hábitos. E na minha opinião, a gente muda mesmo, porque a gente se conhece, a gente se descobre e a gente, a partir dali, começa a planejar a nossa vida dentro daquele ritmo, que antes era o ritmo de estudo, né? Qual que é a sua opinião, Aline? Qual é a sua opinião sobre o descanso que a gente chama eu chamo de descanso ativo. Nem sei se esse nome está correto. Mas seria o quê? Ao longo da semana, ter um dia para descanso, mas esse descanso a gente, por exemplo, fazer uma resolução de prova, resolver alguns exercícios. Isso é válido como memorização? Sim, é totalmente válido. O que acontece? As pessoas elas ficam com peso na consciência de tirar um dia de folga. Então, primeiro, você tem que entender que em algum dia você precisa descansar. Principalmente no domingo. Domingo é um dia de descanso. Sábado você pode estudar, tal, mas domingo é um dia de descanso. O que eu recomendo? Para você não ficar com essa sensação de, nossa, não fiz nada no domingo, né? Não estudei, não fiz nada. O que eu recomendo? Faça ali a leitura da lei seca por meia hora, 40 minutos. São só 40 minutos, mas você vai ter feito alguma coisa, você vai ter repassado a lei seca na sua memória e já vai ser um ponto a mais ali para você. Ou, como você disse, resolva meia hora de questões. Eu nunca coloco resolva 20 questões, resolva 50 questões. Não, resolva meia hora de questões. Se nessa meia hora você respondeu 10 ou você respondeu 30, não tem problema. O que importa é que naquela meia hora você se dedicou. Então, não se cobre tanto ao ponto de não ter um descanso. Tenha um descanso, né? Eu sempre falo, principalmente quando está com o edital aberto é correria, né? A gente não pode perder tempo, é reta final. Mas faça esse descanso ativo, como você disse mesmo. É uma meia horinha, 40 minutos em um dia. E o resto do dia tira para você, porque você precisa. E a prática de atividade física relacionada, acumulada com o estudo? Isso, de fato, existe a questão da oxigenação do cérebro, a disposição, ajuda a melhorar até a nossa cabeça, né? Espairecer um pouco. Isso é fato, é verdade? É fato. A atividade física, ela é um remédio para muitas coisas, para o combate à ansiedade, para desestressar mesmo, para você sair um pouco dali, né, dos seus livros, das coisas, ir para um ambiente diferente e dar aquela sensação de bem-estar. Eu nunca gostei muito de atividade física, mas eu descobri o CrossFit, eu passei a gostar de CrossFit. Se você não gostava, você descobriu o CrossFit. E aí, quando eu ia, eu tinha aquela sensação de bem-estar, sabe? De me fazer bem. E para mim era bom estar ali. E esses dias até uma aluna minha da mentoria falou, Aline, eu quero ir para a academia sem ter a sensação de que eu estou perdendo tempo, de que eu podia estar estudando. Eu falei, imagina, você não está perdendo tempo. Você está ganhando até a mais, indo na academia e fazendo seu exercício físico. E as pessoas precisam ter essa consciência. Academia, atividade física, caminhada, qualquer coisa, não é tempo perdido. Pelo contrário. Verdade. Sol, vitamina D, né? Para mim, um dos cursinhos onde eu passei ao longo do meu preparatório, ele foi no Flávio Monteiro de Barros, do antigo FMG, né? Muito carinho pelo Dr. Flávio.
ele fez questão de montar uma academia no cursinho. E fazia toda a diferença. A gente fazer aquela atividade física e ir para aula, ou ir para a cabine de estudo. Ou mesmo, eu tinha colegas na cabine de estudo, a gente ficava naquelas cocheiras, parece, né? E tinha colega que tinha hora que colava as placas e falava, eu vou até a academia. Ia lá, fazia uma esteira, puxava um ferrinho, voltava mais animado, né? Então, eu percebo e concordo com você, sim, a questão da atividade física. Bom, um assunto que sempre vem, né, quando a temática é concurso e estudo, antes da gente falar de técnicas de estudo e tal. Uso de estimulantes para estudo, como, por exemplo, Ritalina, para aumentar a concentração, ou algum outro medicamento, ou para controlar a ansiedade, algum fitoterápico. O que é lenda e o que não é? O que você acha que ajuda, não? Ou é também para cada um tem uma receita? Olha só, Mônica, acho que o primeiro aliado do concurseiro é o café, né? Todo mundo sempre toma café e não fica sem. Aí o pessoal começa... Fumava. Então, aí o pessoal começa a misturar café e energético. Olha só, primeira coisa, você tem que ter o seu bem-estar. Sua cabeça tem que estar boa, seu corpo tem que estar bom, sua mente tem que estar boa. Se você, de repente, entrar numa pilha de muito energético e muita coisa que vai te deixar muito aceso, depois você vai ter um cansaço mental muito grande lá na frente. Então, o que eu acho que é válido? Floral, por exemplo, para ansiedade, super válido. Eu acho que a atividade física já ajuda muito nessa questão de tirar o estresse e tudo. E com relação a medicamento, só com indicação médica. Às vezes a pessoa tem algum distúrbio de atenção, alguma dificuldade real de concentração. E aí, com indicação médica, com acompanhamento médico, tudo é válido. Agora, ir tomar alguma coisa porque o colega de cabine toma, e, sabe, não é válido. E você corre o risco... você se põe em risco e você pode pôr a perder o seu estudo ou uma grande chance, talvez, de uma véspera de prova ou algo assim. Sim, isso tem que tomar bastante cuidado. Eu sempre alerto também os alunos, porque às vezes o que é bom para um, o que funciona para um, não é para outro, né? Eu já, ao longo desses anos de alunado e de magistério para cursinho, eu já presenciei situações de colega que começa a usar Ritalina porque o amigo, o colega, o namorado toma e tal, e a pessoa desencadear outros distúrbios. Síndrome do pânico, crise de ansiedade, insônia, né? Então, isso é muito sério, gente. É muito sério isso que a doutora Aline está dizendo, que a gente vê no dia a dia, né? Tem que procurar um médico. Nós não somos médicos e automedicação não é legal. É no máximo aí um fitoterápico, um cafezinho, né? Um energético. Mesmo energético, tem pessoas que não flui muito bem. A pessoa fica com taquicardia, enfim. Aline, e sobre... Eu sempre li muito e eu acho que funciona. Eu gosto muito de aplicar esse teste no primeiro dia de aula. Então, é bem comum nos cursinhos onde eu passei, aqui mesmo no Gamboa, no primeiro dia de aula, aplicar o teste para saber se o aluno ele é mais sinestésico, ele é mais visual, ele é mais auditivo. Eu tenho a impressão de que nós todos, a gente tem as 3 habilidades, mas alguma a gente se destaca e se dá melhor com aquilo e tal. É legal fazer esse tipo de análise para se conhecer e programar seu estudo em cima disso? Sim, exato. Eu faço essa análise na minha mentoria também, tá? Porque a pessoa tem que achar o que funciona. Tem gente que fala, Aline, eu prefiro videoaula, eu aprendo com videoaula. Ótimo, vamos encaixar a sua rotina, tendo em vista aí assistir videoaula. Aline, eu prefiro ler e grifar, prefiro PDF, prefiro livro. A pessoa precisa se autoconhecer nesse ponto, principalmente para ela conseguir estruturar aí toda uma rotina de estudos. É muito válido. As pessoas acham que a regra é assistir aula, ou a regra é estudar por doutrina. Não existe uma regra. Eu sempre bato nisso. O que funciona para um não necessariamente funciona para outro. Então, às vezes, você achou um cursinho bom, que vai te motivar, que vai ser legal assistir aula, excelente.
Não, eu acho que para mim funciona melhor leitura. Vou pegar um PDF e vou ler, vou pegar um livro e vou ler. Áudio, eu falo muito para lei seca. Hoje em dia tem muitos recursos de áudio para leitura de lei seca. Tem podcast, tem muita coisa. Então, acho que funciona, porque hoje em dia são muitos recursos à disposição. Antigamente, né, eu falo, quando eu comecei a estudar, existiam 2 cursinhos, Damásio e LFG, mais nada. Não tinha aula no YouTube, não tinha material em PDF, não tinha nada disso. Não existia o WhatsApp. Exatamente. Material, né? Exatamente. Então, assim, hoje em dia os recursos são inúmeros. E as pessoas têm que fazer disso um aliado. Isso, e não se perder, né? Isso, não aí se entra perder. o fator organização. Isso, exato. O concurseiro, ele tem uma mania de material. Ele acumula material, ele acha que o material dele não está bom. Tudo que aparece ele quer adquirir e as pessoas precisam confiar no seu material, confiar no que você tem, no seu caderno que você montou ou no livro que você elegeu para estudar. Confie no seu material. Ficar mudando de material toda hora é o maior erro do concurseiro. Eu sempre falo isso. Quando você muda de material, o seu cérebro tem que começar a assimilar tudo de novo. E quando... Até porque tem a memória fotográfica. Exato, também, né? exato. Então, assim, um exemplo. Vademecum. Eu estava com o mesmo Vademecum desde 2017. Por quê? Porque ele estava cheio das minhas anotações. Eu, às vezes, lembrava de um artigo, eu lembrava do lugar do artigo no Vademecum. Então, essas coisas ajudam muito. Eu também, eu guardei meu material porque eu acho que a gente cria uma relação de amor, né? Eu olho o meu material até, imagina, né? O material de 2003, 2004, está completamente defasado. E eu olho o mapa mental que eu fazia em direito penal e eu tenho uma relação de afeto com aquele material porque ele é a minha história, né? Exato. E eu também, eu demorei a perceber, confesso, eu era uma colecionadora de materiais. Acumuladora. Acumuladora de materiais. E, ainda mais depois que eu fui para a FMB como anotadora de aula, eu ficava maluca de ver aquelas aulas digitadas que eu anotava e pegava, até que eu vi que eu estava me perdendo naquilo. Comecei a criar o meu material, que é esse que eu tenho guardado e tal. Eu emprestei para o Éder algumas coisas quando ele estava estudando para o concurso dele, mas falei, depois você me devolve, né? Aquela coisa tal. Mas assim, eu guardei e justamente isso, eu sabia a página. Na hora da prova, e eu acho que os nossos alunos aí que estão assistindo, quem nunca, né? Na hora da prova você lembra do marca-texto, do grifo, da anotação que você fez a lápis, né? Eu acho que esse recurso ajuda demais. E também você estava falando sobre o áudio. E aí eu me lembrei de um aluno, ele foi aprovado no último concurso de investigador, e ele tinha uma técnica de estudo que até então eu não tinha visto, mas algo bem curioso. Ele era um aluno auditivo, então ele assimilava o conteúdo ouvindo, e ele ia para a sala de aula para gravar a aula. Ele veio pedir uma vez no Gamboa, falou, olha, tal, ok, gravou. Só que ele não ouvia simplesmente. Ele desenvolveu uma habilidade com o ouvir que ele avançava. Ele andava como se fosse uma vez mais rápido, como se fosse quando se aperta ali para ir para frente. Eu sou da época da fita cassete, né? Você apertava ali e ia. E ele colocava nessa forma, tanto que quando eu colocava no fone o que ele estava ouvindo, eu não entendia. E ele compreendia, ele trabalhava numa escola, e ele era, como fala, aquela pessoa que fica tomando conta dos alunos. Monitor, um tipo de monitor. Monitor de aluno. Eu ia falar bedel, aí eu vou entregar a minha idade. Eu monitor de alunos. E ele fala que ficava ali no horário de folga ouvindo aquele áudio acelerado e assim ele passou. Então essa é a maior prova de que não tem forma. Ele não tinha caderno. Eu ficava espantada com isso. Eu falava, mas você não tem caderno? Ele falava, não, eu tenho a lei. E inspetor, isso aí, inspetor de alunos. E ele ouvia no acelerado. Né? Enfim, sobre técnica de estudo, a gente ouve falar da técnica Pomodoro, do 5R, do mapa mental, e, enfim. O que você acha? Um pouquinho de cada um? Ou qual funciona de verdade?
Vamos lá. A primeira coisa, quando a gente fala em técnica de estudo e que envolve também organização. Primeira coisa que eu falo, estabeleça uma rotina para você. Saiba a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, o tempo que você vai ter no trabalho, para você ter realmente, saber, ter em mente o seu tempo realmente disponível. Não é acho que eu tenho 2 horas disponíveis, é eu tenho 2 horas disponíveis. A partir do momento que você tem noção do tempo que você tem disponível, faça a divisão do seu tempo. Sobre técnicas que você falou, a técnica Pomodoro é uma técnica que eu utilizo muito, eu utilizava e eu passo na minha mentoria também, que às vezes em blocos menores, né? São blocos menores com intervalo. Explica para o pessoal, para quem não conhece a técnica Pomodoro, o que é? A técnica Pomodoro, você vai estudar um bloco, por exemplo, um bloco de 40 minutos ou de 50 minutos. E aí você, na sequência, vai fazer um intervalo pequeno, de 5 minutos. Depois, outro bloco de 40 minutos, mais um intervalo de 5. E aí, ao final de 3 ou 4 blocos, você faz um intervalo maior de 20 minutos. Essa é a técnica Pomodoro. Existem vários aplicativos de celular, inclusive. Se você procurar na App Store, tanto na Apple como na lojinha do Google, tem vários aplicativos. Só procurar que aparece técnica Pomodoro e aí você consegue lá estipular seu bloco de tempo, meia hora, 40 minutos, 1 hora, mas sempre intervalado, sempre com pequenos intervalos. E nesse pequeno intervalo, o que a pessoa faz? Porque eu fazia isso, na época eu não sabia que chamava técnica Pomodoro, estava um pouco e parava. Eu tenho um vício muito grande com Coca-Cola, né? Sempre fui viciada, é algo que eu não consigo me... Hoje eu sou bem melhor, eu tomo Coca-Cola normalmente, mas eu bebia muita Coca-Cola e na época do concurso era Coca-Cola e o cigarro. E aí eu fazia o quê? Minha mãe, se estiver ouvindo a live, ela vai, né? Cortava meus cigarros no meio, eu ia pegar na caixinha, tava só um pedaço do cigarro. E ela... E o que eu fazia? Eu contava aquele tempo. Hora que eu parava, eu falava, nossa, agora eu vou tomar uma Coca-Cola e fumar um cigarro. Aquilo parecia que era um reset, né? Você começa e ter ânimo. É importante, nesse pequeno intervalo, fazer algo que lhe dê prazer? Olhar o celular, ligar para alguém, ver como o colega do estudar, ele está 10 páginas atrás de mim. Olha, o que eu sempre recomendo se possível, saia do ambiente de estudo, deixe os seus livros, porque tem muita gente que no intervalo fica ali na frente do livro. O que eu vou estudar agora? Não sei o quê. Primeira coisa, saia da frente do livro, vá para outro ambiente se for possível, vá fazer outra coisa. Quer mexer no celular? Ótimo, vá mexer no celular em outro lugar. Ou faz como você fez, vai tomar uma Coca-Cola, tomar alguma coisa. Mas o principal que eu falo, saia do ambiente de estudo, mesmo que por 5 minutos, mas faz diferença você sair dali e arejar sua cabeça por 5 minutos em outro lugar e depois retornar. Você vai ver que você volta até mais focado, com mais ânimo, do que se você permanecer parado ali na frente dos seus livros. Se você for permanecer parado ali, o seu cérebro vai continuar ali, trabalhando naquilo. E você tem que se desligar um pouco. E a questão de se comparar com os outros colegas, o que é muito comum, né? O ambiente de concurso é um ambiente extremamente competitivo e até que ponto, a minha dúvida, que acho que é de muitas pessoas, até que ponto se comparar com o colega é saudável no sentido de uma métrica, olha, esse está assim, eu estou aqui, eu preciso correr atrás desse prejuízo, a média para passar no concurso é acertar X questões, e que momento aquilo começa a prejudicar? A pessoa começa a atrapalhar o rendimento dela porque ela está se comparando com o outro. Eu sempre falo, e é uma frase minha, assim, a minha máxima, não se meça com a régua do outro. Cada um tem uma realidade distinta. Essa questão de falar, fulano estudou tanto tempo e passou, estudou 1 ano, 2 anos e passou, fulano estudou 5 anos e passou. As realidades são diferentes. Se desapegue disso. Eu não acho nenhum tipo de comparação saudável. Eu acho que o que você pode aprender com o outro é uma técnica de estudo, é uma melhoria no seu estudo, um ajuste. O fulano ouve a lei seca por áudio, eu vou tentar isso também. Então, assim, talvez se espelhar na técnica do outro,
mas não se comparar com relação a tempo, a bagagem. Essa semana, inclusive, eu vi uma entrevista do aprovado em primeiro lugar no Ministério Público de Goiás. E ele falou, olha, eu estudei 2 anos e fui aprovado, só que eu tinha uma bagagem anterior. Eu fui professor por 10 anos, eu fiz mestrado, eu escrevi livro, eu fui assessor. Então, não é que ele estudou 2 anos e passou, ele tinha uma bagagem enorme lá atrás. Então, não tem como se comparar, entendeu? Para mim, não há assim, comparação saudável no mundo dos concursos. Quando a gente se compara, a gente sofre. Então, busque no outro uma técnica, uma inspiração, uma ajuda, mas não uma comparação. E que momento é o momento do aluno falar, eu não estou dando conta sozinho? Eu preciso... Porque tem muito aluno que trava no estudo porque traz a experiência negativa passada. Ou porque reprovou. E isso eu convivia com colegas mesmo, né? Nem como professora, como aluna. Colegas que estavam ali reprovados de uma prova oral. Você, como a gente brinca, né? Fala popularmente, tomar pau numa prova oral não é fácil você retomar e começar do zero, passar por aquele processo de novo, né? Em que momento a pessoa fala, eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda? Seja de um profissional como você, que oferece a mentoria, o coaching especializado para o estudo, ou mesmo uma psicóloga? Olha só, primeiro, quando a pessoa está num platô de acertos, por exemplo, faz simulados, faz provas e não consegue subir aquele número de acertos, a pessoa estagnou no número de acertos, então talvez seja a hora da pessoa falar, não, eu preciso de uma ajuda profissional para fazer um ajuste no meu método de estudo, na minha técnica, para conseguir aí, subir esse rendimento. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, talvez seria indicação aí de uma mentoria, de um coach, de um profissional nesse sentido. Agora, a pessoa às vezes é muito indisciplinada, muito procrastinadora, sempre deixa muito para depois, não consegue aproveitar o tempo que tem. Nesse caso, talvez uma ajuda de psicólogo é necessária. Eu me sabotava muito, assim, eu tinha dificuldade para entender isso. E quando eu procurei uma psicóloga, ela me mostrou o quanto eu me sabotava. Me sabotava como? O que são sabotagens? Sabotagens. Tem várias formas de sabotagem. Querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo é uma forma de sabotagem, tá? Às vezes a pessoa quer realizar várias coisas ao mesmo tempo e não consegue. Isso é uma forma de sabotagem. Procrastinar, sempre deixar para depois, é uma forma de sabotagem. Não ter disciplina mesmo, não se comprometer consigo mesmo, não falar, não, eu vou sentar e vou estudar aqui por 1 hora. Tem gente que não consegue ter esse comprometimento consigo mesmo. Então, você tem que buscar o foco disso. Por que eu estou fazendo isso comigo? Qual que é a raiz desse problema? Então, nesse sentido, um psicólogo pode te ajudar. E uma coisa que eu sempre digo, ter rotina não é uma coisa que te limita, muito pelo contrário. Ter uma rotina é libertador. Quando você entende que você pode montar uma rotina e se libertar de todas essas dificuldades, realmente as coisas engrenam, assim. A nossa colega a Pamela. A Pamela ela tem que soltar uma piada. A lei 8666, que é a lei das licitações, isso. Dá aquela vontade de lavar a louça. Exato. Com certeza. Você quer fazer qualquer coisa, menos estudar a lei 8666. Ou controle de constitucionalidade. Você sabe que eu virei... A primeira matéria que eu dei aula na minha vida foi Direito Constitucional. A primeira pós que eu fiz foi em Direito Público, porque eu sempre gostei desse segmento, né? Eu sou uma apaixonada pelo direito constitucional. E eu tinha uma trava, assim, com o controle de constitucionalidade, que eu falei, não, eu vou ter que pegar algo além do estudo para fazer com isso, para enterrar esse monstro, né? Foi aí que eu escrevi um artigo na época, falando sobre, explicando, e assim, parece que quando você enfrenta aquele monstro, como tem gente que trava com administrativo, é muito comum, né? Tem gente que trava com... É o que eu falo, se na minha época de concurso tivesse lógica e informática, certamente eu não seria delegada, porque eu tenho completamente, assim,
né, trava. Eu brinco com um professor de lógica, que é o Batata, eu falo, meu, eu tenho que saber o que é a tabela da verdade, porque eu acho super lindo as pessoas falarem, ah, é a tabela da verdade, eu não faço ideia como resolve aquilo, né? Então, assim, acho que a gente tem que sempre estar se desafiando, né? Essa é Exato. que é a verdade. Essa é uma das coisas que eu coloco também, que diante daquela matéria que você tem maior dificuldade, igual você colocou aí, controle de constitucionalidade, que é quase uma unanimidade, enfrente a sua maior dificuldade primeiro, porque quando você ficar livre daquilo, você vai ver como o resto vai ser mais leve. Então, nossa, eu odeio controle de constitucionalidade. Beleza, vamos estudar controle de constitucionalidade. Passando isso, você vai ver como o resto vai ficar leve. E essas matérias, que é a pedra no sapato, é melhor começar estudando elas no início da semana, tipo, ai, já vou começar daquele jeito, ou deixar mais para o final da semana? O que é melhor? Então, as pessoas tendem a sempre estudar primeiro as matérias que elas mais gostam, né? Ah, eu adoro penal e processo penal. É o que eu estudo primeiro. E aí vai deixando as outras para o final. O que eu recomendo é comece justamente pela matéria que você tem menos afinidade. Por exemplo, na segunda-feira, se você começar ali pela matéria que você tem menos afinidade, você vai ver que no decorrer da semana vai fluir melhor e você vai chegar ali nos últimos dias, quinta, sexta-feira, estudando as matérias que você mais gosta e você vai render até mais, tá? Então, eu sempre dou essa dica. Comece pelo mais difícil, comece pelo que você menos gosta, justamente para ficar livre rápido. E a partir do momento que você vai ficando livre daquilo, você vai ver que você vai rendendo nas outras matérias também. E a gente está caminhando já para o fim, é um tema, né? Que dá para a gente emendar 2 horas de live. Exato. É civil, boa também, civil também é o ó, né? Nada. Eu amo minhas amigas civilistas, mas, meu Deus, não vai. E a questão de... Oh, meu Deus do céu, a gente está falando disso de gostar mais... Lembrei. Concurso para polícia. Penal, processo penal e legislação, todo mundo adora, né? Demorou, mas eu saquei isso, que o pulo do gato era eu ficar boa numa matéria que todo mundo ia mal. E foi assim que eu comecei a estudar direito administrativo. O constitucional eu já gostava, mas ninguém gostava. E eu falava, opa, aqui eu levo vantagem. E eu comecei a procurar essas outras matérias. A própria criminologia. Eu tinha uma relação já com a criminologia antes do concurso, desde a época de faculdade. Meu TCC já foi em criminologia, mas não caía no meu concurso, ainda não tinha. E a criminologia foi uma matéria que todo mundo falava, ai, credo, parte histórica, muito nome, aqueles caras. E eu fui justamente fazer um método de deixar mais simples, né? Isso é interessante da gente procurar uma matéria que quase ninguém gosta para fazer pontuação nela, considerando que as matérias que todo mundo gosta, que são as matérias criminais, vai todo mundo meio que ali na mesma média. Exato, é uma estratégia, tá? É uma estratégia dentre muitas aí que podem ser tomadas. É uma estratégia, por exemplo, como você disse, administrativo, constitucional, outras matérias como civil, informática, que são matérias, vamos colocar mais chatas, né? Mas que são menos questões. Só que você não pode errar. Justamente por serem poucas questões, você não pode errar. Então, desenvolva aí um método de estudo para essas matérias. Por exemplo, civil. Eu estudei civil só lendo a lei seca e resolvendo questões. Eu não lia doutrina de civil. Eu não, porque eu acho que é desnecessário. Pessoal, isso é muito bom, exatamente. Porque eu acho que você ler um livro, assistir uma aula, eu achava desnecessário. Então, eu ficava só na lei seca e questões. Direitos humanos que o pessoal está falando aí. A professora Pamela. É ótimo, eu adorava. Exato. A Pamela está como professora do Gamboa e ela falou, ai, porque penal? Eu falei, Pamela, não. Com essa energia que você tem, esse senso de humor, você tem que dar humanos, né? Uma que é o mestrado dela e outra que ela é muito divertida. Eu falei, você dando humanos, ninguém vai dormir na aula. Então, vamos de humanos, né? Então, direitos humanos, por exemplo, na primeira fase do meu concurso, caiu muita parte de tratados mesmo. Então, quem não leu os tratados não foi bem. Então, às vezes a pessoa acha que tem que se dedicar muito àquela parte teórica e deixa um pouco de lado a leitura dos tratados. Então, quem fez isso, infelizmente, não se deu bem. Então,
Para cada matéria, na verdade, traça uma estratégia. Então, tem matéria que, por exemplo, informática, você vai às vezes por questões resolvidas, vai ler comentários das questões, qual a alternativa certa, qual estava errada, por que estava errada, e a partir daí você começa a desenvolver esse raciocínio. A VUNESP, que é quem faz as provas né, da Polícia de São Paulo, tem um certo padrão de prova. Então, a partir do momento que você começa a resolver questões da VUNESP, você vê que são padrões, vão se repetindo, e você já começa a pegar o jeito da banca. Eu sempre falo, por exemplo, em informática da VUNESP, sempre cai uma questão de Excel. Sempre vai cair em toda a prova que você pegar da VUNESP, vai ter uma questão de Excel. Exatamente. Olha, a doutora Aline está dando dicas valiosas que eu coaduno com todas elas e eu falo isso para os alunos também. A VUNESP, ela é uma banca previsível. Exato. A gente trabalha dentro de uma previsibilidade. As próprias aulas no Gamboa, eu sou a coordenadora pedagógica e toda a parte pedagógica a gente faz justamente em cima do quê? De um padrão. Né? Até como professora de criminal profiling, eu aplico a técnica do uso do padrão. Vamos analisar qual é o padrão. Exato. E a VUNESP, eles repetem muita prova. Exato. Então, eu sempre falo para os alunos que é interessantíssimo resolver provas anteriores. Né? Isso te dá uma tarimba, isso te mostra mais ou menos como a banca fala. Conhecer a banca examinadora é muito importante. Ler o edital do concurso é o que vai, é a lei, é o que vai reger aquele certame. Então, a gente tem que ler o edital. Tem aluno que só fica lá, deixa eu ver quantas questões cai dessa. Não, você tem que ler o edital na íntegra. Né? Muito valioso. Alguém falou que tinha ficado mudo a hora que a doutora Aline estava falando sobre a questão de estudar primeiro as matérias que têm mais afinidade, né? Deixar mais para o fim da semana, e aqui não tem tanta afinidade, estudar primeiro no começo da semana para se livrar, né? Eu acho que nós estamos já aqui há minutos, deixa eu olhar. Está acabando já. Está acabando. Olha, uma super live, né? Eu adorei. A gente conseguiu falar aqui de bastante pontos, mas ainda tem muita coisa. Eu quero que a professora Aline deixe o contato dela, caso alguém tenha interesse em mentoria de estudo, nesse acompanhamento mais de perto. Então, Aline, fique à vontade para divulgar o seu trabalho. Eu agradeço mais uma vez, doutora Mônica, pelo espaço, pela oportunidade. Adoro te falar, adoro né, conversar sobre concurso e passar um pouco disso que a gente vivenciou nesse caminho. No meu Instagram, vocês vão encontrar o site da minha mentoria, é mentoriadelta.com, tá lá, tem os planos explicados. Mentoriadelta.com. Isso, só isso, mentoriadelta.com. No meu Instagram, Aline Lima Lins, já tem o link lá direto para o site. E para finalizar rapidinho, eu sempre gosto de deixar, assim, se eu puder falar duas coisas para ajudar o concurseiro. Primeiro, se conheça, saiba o que funciona para você. E se livre de crenças limitantes. Não ache que existe uma regra geral para todo mundo, porque não existe. Segundo, não fique mudando de material. Eleja o material, permaneça com ele até o final. É esse material que vai te aprovar. E seja fiel a ele e se sinta seguro com relação a ele. 10 segundos. Obrigada, gente. No meu Instagram tem mais dicas, vai lá.